Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma quinta-feira de Café com Live. Bom dia! Hoje live com o top Leandro Magalhães para a gente falar sobre energia da casa. Vocês vão adorar conhecer o Leandro. Quem não conhece ainda vai adorar conhecer o Leandro. Ele tem uma profundidade para falar de energia e de ambiente, então é uma maravilha, né? Bom dia, Nícia, Luciana, Jéssica, Marlene. Ó, o Leandro tá chegando aí. Eu só vou colocar aqui o nome da live. E a gente já vai chamar o Leandro. Pronto. Ontem eu pedi para vocês me lembrarem, né? E a gente vai colocar o nome da live, porque às vezes a pessoa entra e não consegue e não sabe do que se trata a live, né? Agora eu preciso fixar o comentário aqui. Fixar. Aê! Leandro já tá aí, vamos chamar. Caminho evolutivo, né? E essa é a função dele. Ele ajuda as pessoas a trilharem o seu caminho evolutivo. E ele vai contar. Olá, bom dia! Ajeitar o meu rostinho aqui, né? Pequeno. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua generosidade e disponibilidade de sempre, né? Você sabe que eu sou fãzona tudo, teu trabalho. E claro que eu já estou há tempos ensaiando para te convidar para vir no Café com Live. Mas eu queria que você viesse numa ocasião especial, Leandro, né? Porque quando a gente fala de energia, a gente tem que saber como falar de energia, né? E como você é o teu trabalho, eu interpreto você como um leitor, né, de energia das pessoas, dos ambientes. Sim. E eu estava guardando esse convite para você para falar nessa ocasião especial, porque agora eu comecei a segunda temporada do Café com Live, onde eu estou falando, né, o tema é casa com vida. Como que a gente vai olhar para a nossa casa a partir de uma visão onde a casa é um ser vivo e ela armazena as energias. Então, ontem eu dei exemplos aqui para o pessoal, foi bem gostosa a live ontem, o pessoal interagiu bem, né, fez diversas perguntas, trouxe alguns casos, né, que também enriquecem. E hoje também eu deixo aí, pessoal, para vocês, né, fazerem perguntas para o Leandro, aproveitar a oportunidade de ele estar aqui, porque é maravilhoso ter você. Então, obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Mas, assim, conta pra gente um pouquinho como que é o teu trabalho, né, como que você trabalha com energia. Conta pra gente o que é energia, na sua visão, né? Sim. Porque a gente fala de energia, a gente sabe que energia é um equilíbrio, é a troca, a gente troca energia com pessoas, troca energia com o ambiente. Mas eu não tenho, né? Eu, na minha experiência de arquiteta, entendendo que a casa também é um ser vivo e querendo, né, ajudar as pessoas a cuidarem das suas casas, porque eu acredito que a gente traz a gente se abastece com a nossa casa, com os nossos ambientes, que a gente se cura também, né? Então, para trabalhar prosperidade, saúde, tudo a gente tem. Não adianta a gente olhar para a gente sozinho, né? A gente tem que olhar para o que está ao nosso redor, para as pessoas que a gente convive e principalmente para os lugares onde a gente vive. Então, eu vou deixar você falar, que agora também eu vou só curtir. Eu queria que você contasse para a gente como que funciona, né? O que é energia, o que você vê como energia, como que é a energia que chega através dos ambientes, o que de fora que interfere nessas energias, né? Eu sei que você vai falar disso super bem, né? E no finalzinho eu quero dicas, né? Que as pessoas estão aqui também para pegar algumas diquinhas tuas preciosas para a gente poder proteger nossa casa. Sim. Na verdade, assim, tudo tem um começo, tem o porquê a gente precisa sobre energia. E para mim, eu lembro muito bem quando eu ainda era menino, né, a minha tendência nunca foi tanto me enveredar para o campo terapêutico ou de cuidar de pessoas, mas eu sempre sentia muitas pessoas. Eu acho que a questão de estar alegre, ver a pessoa alegre ou triste, isso influenciava demais em mim. E a casa também. Leandro, tá abafando a tua... Minha voz? Tem hora que dá uma abafadinha. Tá conseguindo ouvir bem? Agora show, beleza.
Então, e para mim era muito perceptível essa questão da voz. Da voz, perdão, da energia, da energia das pessoas e dos ambientes. Então, assim, para mim isso sempre foi um questionamento. Então, para mim, faz parte de uma certa sensibilidade esse padrão de energia, ou talvez a minha forma de enxergar o mundo, né? Bom, isso se tornou importante. Mas eu acabei me enveredando para o campo de exatas. Então, eu sou programador, eu vim de outra área. Mas sempre pediam conselhos para mim. Aí eu falei assim, tudo bem, você quer um conselho sobre o quê? Mas como que tá a sua vida? Aí eu queria saber sobre a vida da pessoa, eu queria saber como estava em casa, seu pai, sua mãe, sabe? É um terapeuta já dentro de mim, antes mesmo de entender sobre isso. E como eu visitava E muito isso a casa essa sensibilidade você tinha desde novinho, Leandro? desde novinho, desde muito novo. Mas Uhum. para mim não casava muito com aquilo que eu escolhi para fazer, que era a área de TI, né? Certo. Mas como eu também visitei muitas casas de amigos, aí entra a questão de casa, algumas casas tinham uma energia muito melhor, fluía muito mais, a casa de algum amigo era muito melhor para fazer um trabalho, por exemplo, a gente gostava de estudar na casa de um amigo específico, então o ambiente acaba favorecendo certas coisas, né? Um mais para Sim, jogo, outro mais para estudo, outro mais para bater papo ou brincar de alguma forma, né? Mas só que quando nós somos jovens ou não temos instrução nenhuma, a gente não consegue associar, claro. É só com o estudo e acaba entendendo. E a gente entra exato. nessa questão do padrão de energia, aquilo que não se identifica. Até mesmo o Jung e Freud também, eles têm uma pesquisa que eles falam sobre a identificação da energia, que é algo que não dá, de certa forma, para tanger, mas existe. E precisa Sim, ser considerado. Então, energia é isso, algo que você consegue sentir, você identifica que altera você de alguma forma, né? Mas só que você não consegue falar assim, não, é isso ou aquilo, você não consegue definir muito bem. E a leitura provavelmente vai vir através da casa, a forma que a casa se comporta, ou como você vive a sua realidade. Como está a sua realidade? Boa, ruim? A sua realidade é nutriente ou não? Então, existem alguns fatores que fazem com que eu consiga identificar, né, se a pessoa está numa casa saudável, numa relação saudável, e aí entra a questão do trabalho não só de detectar energia, mas do aconselhamento. Então, detectei energia na pessoa, identifiquei alguns pontos, e tá, vou aconselhar agora o que ela pode fazer para mudar. Ou um padrão de pensamento negativo, ou um padrão emocional, a forma como ela age e, claro, com tudo isso, ela concretiza uma realidade. Eu sempre falo muito isso, já conversei bastante com você. Então a gente pensa, se motiva, age e concretiza, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E a base de tudo é a energia da nossa casa. O equilíbrio tem que vir daí, da energia da nossa casa, tá? E Leandro, você acha que é mais assim, ó, é a energia do que tem fora interfere na casa, que interfere na pessoa, ou é o padrão emocional de pensamento, sentimento e ação da pessoa que reverbera na casa? Como funciona? Ou é os dois, não sei. Sim, por exemplo, a nossa casa, se a gente for dividir, eu considero a porta como a mente, né? Porque se você. Tudo vem, todas as pessoas, as visitas ou as pessoas que habitam a casa vêm através da porta. São pessoas, são indivíduos que são únicos e têm a sua forma de pensar e agir, certo? Então vamos Certo. colocar ali que é a mente. Porque a nossa mente mente e nós temos muitos pensamentos e nem todos eles são funcionais. Mas o sentimento, eu costumo dizer, ele é único. E o sentimento ele é o direcionador. Então, quando a gente está com alguma emoção complicada, alguma dor, é difícil seguir, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. E os nossos ambientes, por exemplo, a sala, que é para interação, que é para convívio social, é muito Exato. importante. Como que você usa a sua sala? A sua sala tá servindo de um ambiente interativo saudável? E o quarto, para repor as suas energias. E não só repor, né? Porque no quarto, um casal, não digo um solteiro, mas um casal ali, além de ser um fator de descanso,
É um horário de amor, de criação, que é o sexo. O sexo, na verdade, ele vem para trazer um outro ser humano. É uma energia potente muito forte. Energia de vida intensa, né? E assim, está sendo usado de forma adequada? Entendeu? Também tem que se pensar dessa forma, certo? Não sei se veio pergunta, alguma coisa do tipo. E o Não, banheiro é uma também propaganda. elemento de purificação, né? Então, cada cômodo tem a sua energia própria. E as pessoas que habitam deixam um pouquinho de si ali. Então, Sim. é esse padrão de energia que também é trocado em todos os ambientes, certo? Então, assim, quem é que troca energia com o seu ambiente? Tanto é que antigamente, eu lembro muito bem, minha avó falava sobre isso, você não pode deixar ninguém sentar na sua cama, Ah, isso é sabe? verdade. As avós já tinham essa sabedoria sem saber explicar tecnicamente, né, Leandro? Sim. Vários hábitos que a gente aprendia, a gente falava assim, mas por quê? Ah, por que não? Ah, por que não pode? Elas nem sabiam explicar, mas já era uma sabedoria interna, né? Sim. Por quê? Se é um lugar onde você vai repor e você vai equilibrar a sua energia, se tiver energia com um padrão que não é retificador, você não equilibra nada. Você vai acordar cansado, muitas vezes desgastado. E é comum a gente nós levarmos as pessoas para o nosso quarto, mostrar a casa. Eu acho que é muito mais comum isso do que você barrar e falar assim, olha aqui, por favor, aqui é meu cômodo restrito, por favor, não entre. Entende? Aham, é porque é a intimidade, né? E aí a Individualmente. pessoa invade a intimidade, né? Sim. E é difícil barrar. Como que nós vamos barrar coisas que para nós é tão comum? Mas Exato. seria interessante você reservar os lugares onde você repõe a sua energia de descanso, né? É, Uhum. pura e simplesmente porque eu até converso isso bastante quando eu vou fazer aconselhamento e psicoterapia holística, né? O lugar onde você vai fazer todas as reformas é no sono. Porque você viveu o dia inteiro, interagiu, foi para sua casa, né? Casa, trabalho, amigos, tudo. Aí você vai, você deita e dorme. Então nós temos os nossos sonhos, né? Para quem acredita, os sonhos ele entra numa visão muito arquétipica, né? Arquetípica. Sim, E por que a gente tem o sonho? O sonho tem uma função também. Seria adequar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Geralmente é interessante a gente fazer uma reflexão do nosso dia antes de dormir, uns 15 minutinhos antes. Para quê? Para eu colocar tudo em ordem. Porque para o outro dia eu preciso me motivar de uma forma diferente ou reforçar um ponto positivo que eu tive no dia anterior, para poder dar continuidade. Então, essa continuidade está na energia. A nossa casa contribui muito para esse padrão de energia ser constituído. sim. Então, se eu estou com a casa regular, está tudo em ordem, tudo bacana, interajo com as pessoas muito bem dentro do meu ambiente, trago os amigos, ou os verdadeiros amigos, né? Não adianta a gente trazer amigo da onça em casa também só para poder criar status. Então, Verdade. nós Verdadeira. precisamos muito constituir as amizades verdadeiras, porque a nossa casa é o nosso templo. Nós não fazemos Sim, da casa uma associação com o corpo, exato. então precisamos sim. Eu falo sempre que a nossa casa é o nosso segundo corpo, né? É a capa externa, né? Que é a nossa proteção além desse corpo aqui. Sim, e a questão que a gente fala muito sobre campo, né? Eu assisti a sua live ontem e percebi que você falou sobre a questão do que está no externo, né? Isso não influencia dentro da nossa casa. Que é onde eu falo sobre egrégoras, né? Sobre Sim, esses campos que podem interferir sim no nosso ambiente, porque eu não estou vindo do ambiente externo para dentro da minha casa, já influencia só pelo fato de eu interagir com o campo externo e entrar dentro da minha casa. E esse campo, ele às vezes é tão extenso, tão grande, que influencia dentro do meu ambiente. Né? Eu vou dizer, um cemitério, como você mesmo falou, redes de energia que são um campo eletromagnético bem intenso. Né? Antigamente eu achava muito estranho, até com relação a essa questão da sensibilidade, eu lembro dos primeiros aparelhos celulares. Hoje sinto menos esse campo,
mas dá para sentir, o aparelho vai tocar. Parece que você sentiu uma vibração antes mesmo do aparelho tocar em você. Uhum. Por quê? É micro-onda, certo? Se você sente, pressente que o aparelho vai tocar, não é nem, nossa, isso daí é ligado à sensibilidade, isso daí é espiritismo. Não é, gente, é onda, tá? Então, será que essa intensidade de onda que a gente interage o tempo inteiro não influencia no nosso campo? Ou positivo ou Exato. negativamente, né? Não vamos julgar, mas influencia sim. E a gente Com precisa considerar certeza, muito né? esses elementos no Tem, nosso dia a dia. Leandro, aqui no Brasil a gente ainda não considera isso, mas eu já estudo. Lá na Europa tem estudos assim muito fortes. Lá é muito diferente essa cultura, né? Lá, por exemplo, tem estudos só sobre o 5G, né? Que o 5G ele é muito mais nocivo para a nossa saúde. E aí tem até o jeito para a gente isolar, né? O celular durante a noite, pedem para deixar fora do quarto, enfim. Eu acho que a nossa cultura aqui ainda no Brasil ainda não está tão aberta para isso, né? Não sei se a gente... Espero que a gente consiga divulgar e falar cada vez mais disso para trazer mais saúde, né? Sim, sim, porque eu morei alguns anos no Japão. Morei 6 anos no Japão. E até mesmo por causa da questão energética, porque eu sou mestre em Reiki, eu sempre fui, depois que eu comecei a interagir com relação de campos, chakras, a parte bioelétrica da gente, me fascinou. E um dos motivos, além de ir para o trabalho, foi conhecer templos, conhecer lugares mais estruturados, porque quer não, a nossa cultura é muito quadradinha, né, com relação à questão de construções, formas, né? E a hora que você se depara Exato. com aqueles templos maravilhosos, um formato que preenche o seu olho, você fala... E assim, preenche o olho e parece que tem uma conexão emocional com a gente fortíssima. Você fala Preenche assim, a poxa, alma, né, Leandro? Você é, para assim, você fica assim, como assim? Quem construiu isso? Como assim, né? É de abismar mesmo, né? sim, sim, sim. Você fala assim, poxa, isso daí... Você fala assim, não foi nenhum humano que construiu isso daí. Dá a impressão que não foi um humano que construiu. Exato. É que o nosso Brasil, por mais que uma terra é maravilhosa, né? O Brasil é uma terra maravilhosa. Mas só que a cultura é muito jovem, né? Como você falou mesmo, o Sim. estudo com relação à energia da Europa, na Europa, é muito grande, eles consideram bastante isso. Tanto é que quando eu Uhum. fui me tornar mestre em Reiki, quando eu me iniciei no Reiki nível 1, para entender um pouco mais sobre energia, eu tinha feito curso de bioenergia e chakras já, nessa época. Isso acho que foi em 2000, mais ou menos, que eu fiz o Reiki nível 1. Não, em 2000 acho que já tinha mestrado. Foi um pouquinho, acho que foi em 99, uma coisa assim. E eu peguei, ele falou assim, olha, tem um estudo que fala sobre padrão de pensamento. A forma como você pensa tem uma cor. Então eles tinham Olha umas que marcas, legal. e assim, a energia da raiva tende a ser uma energia mais avermelhada, com uns tons de marrons, então tem todo um estudo, né, com relação à questão de cor e pensamento. Né? Aí eles pegaram algumas pessoas, um mais meditativo, uma pessoa com algum desequilíbrio mental, e foram tentando fazer essas associações com cores. Então, opa, aí entra na questão que o pessoal fala muito sobre chakras. E percebeu que essa pessoa, quando fica muito tempo no ambiente, ela altera o padrão do ambiente. Olha que interessante. E demora um pouco para dissipar. Então a pessoa está lá, a pessoa com padrão de raiva, ela alterou um pouco o padrão da energia do ambiente, ela sai do ambiente e ainda deixa impregnado um pouco da sua energia. Então, Uhum. é essa energia que a gente interage o tempo inteiro, tanto nas casas, como no ambiente de trabalho, como no ambiente de lazer, o tempo inteiro interagindo com essas energias. Então, aí entra a questão, e o que eu faço quando a pessoa tem uma energia muito boa? Que entra aquele fator que você chegou a falar um pouco ontem, sobre deixar energia ou tirar energia do ambiente. Exato, essa troca, né? Né? E às vezes a pessoa vai sugar a energia do seu ambiente, vai se alimentar e nem vai deixar um padrão desorganizado. Aí você vai chegar, você entra na sua casa, nossa, parece que falta alguma coisa. A sua casa está perfeita, está bonita, mas parece que falta alguma coisa.
Um amigo, uma pessoa necessitada levou aquela energia para ela. E tudo tem um tempo de reposição. A energia tem um tempo de Sim. reposição, né? Por quê? E, A energia da casa é como a nossa. Ela é constituída através de uma fonte. A nossa uhum, fonte, teoricamente, não é só essa, mas a nossa alimentação, sol, existem diversas fontes das quais a gente se alimenta. E a nossa casa também. E ela precisa da nossa interação para se manter bem e alimentada, tá? E essa parte sobre energia ela é importante. Inclusive, quando você trata da sua energia, da sua parte energética, que aí eu entro um pouco nesse assunto com relação a chakras, aí se você gosta das terapias energéticas, por exemplo, tem radiestesia também, que pode te ajudar muito no padrão, exato. para você regular a sua energia, para você equilibrar a sua energia, potencializar a sua energia, né? E eu, como bom mestre em Reiki, né, eu gosto bastante de me aplicar Reiki. Então seria interessante a pessoa, eu não quero me tornar um mestre, não quero ensinar ninguém. Mas você pode fazer um nível 1 para se auto-aplicar, regularizar a sua energia, já que você alimenta a energia da sua casa, por que não alimentá-la com um bom padrão através de você? Ou seja, teve uma pessoa que perguntou, né? O que, que eu posso fazer para melhorar a energia do quarto? Essa já é uma dica, né, Leandro? Sim. Se vocês conhecem o reiki, se já aplica reiki, usar o reiki para si próprio e para sua casa, né? Já ajuda bastante a melhorar a energia. É porque a pessoa com nível 1, ela já vai receber um símbolo, que é o Chokurei, que é um símbolo de limpeza que ela pode usar nos cantos. Então, vamos supor, eu tenho vergonha de não deixar as pessoas interagirem com o meu quarto, certo? O que eu vou Uhum. fazer? Eu pus simplesmente, a pessoa saiu, vou aplicar o reiki, o símbolo. E uma outra ferramenta interessante, talvez é uma dica, eu tenho esse sininho que eu utilizo nos meus tratamentos, né? Ah, Que eu esse faço é ótimo. o Plim, né? O PIN. Ele não é só um sininho. Ele ajuda a regularizar de uma forma mais rápida a energia, né? Que E legal! de fazer com que as energias mais densas elas vão para outros ares, se tiver alguma energia um pouco Certo. mais densa aí no seu ambiente, e regularizar aquilo Uhum. que foi bagunçado, tá? Não só isso, mas também tem cristais que você pode usar. Eu gosto muito de pedras, sempre estou com pedras próximos de mim, né? Então elas ajudam bastante. A ônix, no caso, pode ser uma pedra bem interessante quando você tem muita gente circulando em casa, né? Nem todo mundo recebe, ainda mais nessa época de pandemia. Eu sei que nem todos estão seguindo a risca, É. mas algumas pessoas estão seguindo. Mas se você recebe muitas visitas, a ônix é uma boa pedra. Turmalina negra, que é uma pedra que eu também gosto de usar muito, né? Mas eu sempre. É outra coisa que eu friso. Tudo isso são aparelhos, né? Para Certo. facilitar a reorganização energética. Certo. Mas lembra qual que é a fonte mesmo de alimentação da casa? São os seres humanos, né? São os humaninhos. Exato. E esses são os que precisam ser mais cuidados. Não adianta você se encher de pedra e não mudar seus pensamentos. Né? Tem até um meme que eu sempre, quando vejo esse meme, eu dou muito risada. Que é aquele assim: dizem pra mim que lavanda calma. Aí mostra a pessoa lá numa cama cheia de lavanda, entendeu? Não, não Peraí, adianta. dormi na lavanda. Ai, peraí, deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal está passando os comentários das perguntas e eu Sim. estou perdendo. A Ana Paula falou que em casa tem a sensação de sempre faltar algo. Pode ser isso, né, Leandro? Pode ser que alguém Sim. esteja passando lá na casa dela e ela vai Isso é ter muito sempre essa comum. sensação, algum padrão de energia de alguém que frequenta a casa dela, né? Sim, isso é o mais comum. A, a Rosana comentou que o reiki é maravilhoso, ela aplica. Que bacana, Rosana. E aplica radiestesia também, acho super importante. Aí perguntaram aqui, ó, qualquer sino serve para fazer o barulhinho, a Vamos limpeza? assim, geralmente o sino tem essa propriedade. Tanto é que, bom, a Ana também tem,
entende muito bem do Feng Shui, né, de Feng Shui, e a gente Sim. utiliza o sino na porta. Lembra que eu falei que tudo é Uhum. pela porta? Por quê? Já Sim. para regularizar a energia da pessoa antes mesmo de que ela entre na sua casa, para tentar ajudar, né? Mas, de certa forma, qualquer sino. Mas lembra, gente, tudo tem um campo e tem egrégora. Quando você utiliza sinos específicos para isso, você reforça o campo, você reforça a egrégora disso. Certo. Tá? Esse daqui é de bambu, né? O bambu e o sino. Então, o bambu tem uma simbologia, tem um significado também, de cortar energias Legal. negativas. Então, tem todo um processo que você pode utilizar para ajudar. Então, seria interessante você comprar um adequado. Ah, mas eu não tenho um sino. Toca o sino lá. Entende? Eu sou do tipo assim, Melhor do que nada, né, Leandro? melhor do que nada. Precisamos ser práticos. Antes fazer do que você ficar Do que não fazer nada. na inatividade. Então, a atividade é tudo, movimento é tudo. Isso. E onde nós podemos adquirir este sino? Nossa, hoje é muito fácil. Provavelmente nas Fácil. lojas que se você online mesmo, se você colocar sino regulador de energia, entrar em loja ligada a Feng Shui, radiestesia, você encontra esses sinos facilmente. Lojas esotéricas, isso é simples demais, tá? Aí, caso alguém não encontre, pode chamar ou eu, Ana, no direct, a gente manda o link específico, tá? Isso aí. Porque é, e- mas é muito simples, muito fácil. Hoje em dia é muito fácil encontrar tudo. Muito diferente de quando eu comecei os estudos em 90 e pouco, 96, 97. Era difícil encontrar livro bom, era difícil encontrar as coisas boas, pedras, era bem mais difícil. Hoje está tudo muito mais simples para a gente Eu desenvolver vou, energeticamente. eu escrevi aqui, gente, ó, é PIN que chama o nome desse sininho que o Leandro tá na mão aí, ó. Ele é legal, ele é ótimo mesmo, né? Você usa inclusive para o equilíbrio da pessoa, né, Leandro? Esse aí. Sim, porque é tão interessante, porque quando a pessoa está na maca, só explicando um pouquinho, aí você e vai passando o, o som, né? Se a Sim, pessoa, onde a pessoa está com energia desorganizada, o som modifica. Ele abafa um pouco, que é onde você percebe onde na pessoa ou está em déficit de que energia ou tem uma legal! grande dificuldade, né? Uhum. Você vai sensibilizando, é como um aparelho de radiestesia mesmo. Você sensibiliza Interessante. o pêndulo, é, o aurameter, né? Então, tudo isso acaba ajudando bastante para você identificar padrões de energias mais densos, inclusive dentro da sua própria casa. Você vai perceber que você pega, você e passa o som. O som vai ficar diferente em alguns pontos. Aí fala, pô, mas tem a Sim, questão do ar, tem a questão disso, daquilo. Sim, mas é para você perceber até mesmo onde para a circulação, onde circula de forma mais forte a energia, inclusive para você saber onde você coloca uma cama, saber onde você pode reservar seu lugarzinho para meditar, e tudo isso é ferramenta para que vocês possam exato. entender um pouco mais sobre energia e tirar um pouco aquele conceito de, nossa, é que é só espiritualidade, é espiritismo. É espiritualidade sim, não espiritismo o tempo inteiro. Por mais que eu Não, acredite, sim, eu tenho a minha crença, a minha fé, mas eu não preciso impor nada a ninguém para que ele identifique isso de forma fácil na sua vida e no seu cotidiano. e, e não tem nada a ver também com religião, né, Leandro? Porque às vezes a gente comenta alguma coisa com alguém, a pessoa fala assim, ai, mas é que eu sou cristã. Aí eu falo, gente, mas não tem a ver com religião. É fato, né? A energia, ela está presente aqui. Inclusive, outro dia eu fiz um post que eu falei assim, ó, se você tem um celular e você liga para alguém e fala com a outra pessoa do outro lado, você sabe que tem energia. Isso não tem nada a ver com crença, né? Sim, sim, sim. E eu, vamos lá, não expondo ninguém, mas eu atendo bastante evangelho. E não é Aham. pouco, é bastante. Ah, E, olha só. e interfere. Por quê? Porque Uhum. sabe que existe algo além. Que muitas vezes eu preciso de alguém para orientar, que é a grande sacada, tá? A nossa casa e o nosso corpo,
ele é um oráculo também. E aí entra a questão, de novo, gente, oráculo não tem nada a ver com crença. Oráculo se remete à divindade, ao divino conversando com você, né? Através de sinais, coisas que, poxa, eu tô com uma dor constante, aí entra também aconselhamento e metafísica. Eu tô com uma dor Certo. constante no cotovelo. Nossa, eu fui no médico, já tomo um remédio, essa dor não passa. O médico não identifica o que que é. Aí eu, né, como aconselhador metafísico, eu vou tentar entender a vida da pessoa, tentar entender como está na casa dela. Ah, tá. Ah, ó, tá vendo isso, 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 isso? Você não percebe que isso é nocivo para você? A pessoa, não. Mas como que eu posso fazer diferente? Aí você vai entender a pessoa para poder encaminhar ela de forma diferente. Aí ela fala, nossa, você acredita, Leandro, que passou a dor no cotovelo? Ah, eu falo, acredito, porque era aquela energia, né, que estava passando por você e parava num ponto. Ou gerava déficit nesse ponto, Sim, né? Porque no nosso campo energético nós temos nossos chakras, mas tem todo um campo de meridiano, os nadis, tudo, tudo. É um mundo dentro do nosso corpo. Então ele é complexo demais para que só a medicina, ou só o exato. terapeuta, ou só o psicólogo, ou só, sabe? É uma Uhum. junção, é tudo, É né? tudo. Por isso É que eu tudo falo junto. sempre do sistêmico, né, Leandro? O sistêmico, ele olha o todo, né? Trabalhar com a Acho muito consciência interessante. sistêmica é maravilhoso, porque não desconsidera, a gente não exclui nada, né? A gente não exclui nenhuma possibilidade. E olhar para o todo é interessante, porque também, se você pegar o padrão de vida da pessoa, você vai ver que além de ter os comportamentos, os pensamentos, as sensações, o contorno ali da casa, tem um padrão de vida que veio de lá dos antepassados. Então, é muita Justo. coisa, né, para a gente analisar. E E, aí, na a verdade, Ana Paula está perguntando aqui se pode ser alguém da casa mesmo. Que ela que falou, né, que a casa, ela sentia que sempre a casa dela estava faltando alguma coisa. sim, pode. Pode ser um exemplo, vai, vamos tocar em pontos difíceis. Pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um marido, entende? Por quê? Não são seres, não são indivíduos que têm um próprio padrão de pensamento e emocional, e ele pode estar vindo com um padrão emocional desequilibrado. Isso não significa, poxa, então eu tenho que me desligar ou não. Eu posso ajudar essa pessoa a alterar o padrão, viver melhor e não alterar o padrão da casa. Ou trazer um alimento bacana para casa, tá? Então a gente geralmente quando a gente fala sobre doença, a nossa sensação é de afastamento. A maioria tem. E é difícil aquela pessoa que vai acolher e abraçar e vamos entender o que o outro está passando para poder transformar a energia. Tá bom? Não sei. Legal, ó. Tô lendo aqui os comentários para a gente voltar a pegar o embalo da tua fala ali, ó. Senão vão passando os comentários, a gente vai perdendo. A Irene, nossa amigona aqui, a engenheira, falou que tem que dar pitaco. Você pode dar pitaco a que hora que você quiser, minha querida. Esse PIN tem a frequência faixa em hertz para harmonização adequada de relaxamento e limpeza. Exato, né? A frequência dele, né? Igual você falou, Leandro, Sim, ela que sim. vai se regular com a frequência da pessoa. A Ingrid falou, trabalho em um presídio e sempre saio do plantão muito esgotada emocionalmente. Absorvo muita energia do lugar. O que posso fazer para diminuir isso? Bom, é um processo um pouco mais complicado quando nós trabalhamos com energias grupais densificadas, tá? Então, assim, por quê? A gente fala sobre criar e fortalecer o filtro emocional. Aí a mente tem que estar muito boa. Seria interessante, sim, uma pessoa que mexe com isso, tá? Até mesmo fazer um curso de preparação, não que ela vá ser terapeuta dos outros ali. De certa forma será, mas ela É, fortalecendo, entendendo por que o ser humano chegou ali, isso vai firmar no emocional dela o papel dela naquele contexto, entendeu? Isso vai fazer com que ela consiga se integrar sem desintegrar, sabe? Né? Então ela vai se integrar naquele contexto e ela vai conseguir sair de lá bem. Por quê? Eu cumpri o meu papel. E geralmente quando a gente sai com um déficit de qualquer coisa é porque eu acho que eu cumpri o meu papel mais ou menos. Porque não gerou entendimento, não gerou
o insight, não me gerou o real motivo de eu estar ali. Cara, que sacada isso que você falou. Olha, Ingrid, nossa, eu tô pirando aqui. Gente, tudo tem a ver com a compreensão da função daquele espaço, né? Como que os espaços conversam, né? Qual que é a função do presídio, né? O que a pessoa fez para ir parar lá? Então, Sim, nossa, isso que você falou é fantástico. E eu acho que na casa, eu acho que isso tem que ter também, Leandro, dentro da nossa casa, né? com Para que certeza. eu construí essa casa? Qual que é a intenção que eu tenho com ela e para que eu estou morando nessa casa? Né? Ontem eu comentei por cima, mas eu acho isso fundamental. Então, olha que bacana, resumindo o que você falou, né? Se ela entender o que ela está fazendo ali, com quem ela está lidando, e se ela tiver uma preparação, ela vai conseguir suprir muito mais a função que ela está exercendo e ela vai Sim. conseguir também se proteger. E às vezes é até contraditório. Por quê? Porque a pessoa pode imaginar assim, ah, não, eu vou trabalhar no presídio, então eu não quero nem olhar para o lado, eu não quero nem olhar porque eu não quero nem pegar essa energia dele. E aí, às vezes, é Sim. até pior, não é, Leandro? Eu vou um exemplo, vou citar um exemplo meu. O meu pai trabalhou como agente penitenciário, né? Na extinta, do extinto hipódromo, né? E ele se exonerou, ele não aguentou. Ele não aguentou. Uhum. E o meu pai sempre foi uma pessoa assim, consciente, muitas amizades, muito emocionalzão, sabe? E quando ele foi para lá, ele percebia que às vezes tinha que ser rígido, ele percebia as histórias que tinham ali, ele não aguentou, entende? Não Olha é todo só. mundo que aguenta, Sim, aperta demais. Então, quando você entende o contexto, quando você entende tudo, é quando você sabe que está fazendo um bom papel, sabe que está integrado e não está se desintegrando. Entende? De verdade, tá? É legal a gente integrar, explicar tudo. como é que Eu você fui falou? integrar. Integrar sem se desintegrar. Isso. Porque eu preciso. Isso é em todo o contexto, tá? É que é claro que com um amigo, que um trabalho mais sutil, fica fácil você se integrar e também é o difícil, porque a gente vai se desintegrando aos poucos. Quando vai perceber o pico é depois de muitos anos. Em alguns lugares, a desintegração acontece muito rápida, né? Sim, A nossa energia ela desorganiza muito rapidamente em alguns pontos, tá? Então, é muito importante a gente olhar, ter uma visão mais sistêmica. Na verdade, eu conheci isso muito mais através da Ana e da Irene, essa questão da consciência sistêmica. Por mais legal. que algumas coisas que eu fale integrem com o conceito de vocês, mas não é algo que eu estudei e acho fascinante, sim. Quem tem essa consciência e consegue organizar para que as pessoas se equilibrem, né? Essa é muito importante, tá? Então, para essa pergunta, o conselho é esse. Você tem que buscar fortalecer a mente, buscar reestruturar seus filtros emocionais e entender a sua integridade dentro daquele contexto ali, tá? Simples, porém complexo. Isso por Podemos enquanto dizer. não é uma tarefa fácil, tá? Como eu falei, eu citei o exemplo do meu pai, ele não conseguiu, não são todas as pessoas que conseguem. Inclusive para os Exato. terapeutas também, tá? Todos os terapeutas. Eu tenho um amigo meu que é amigo e cliente, né? Mas ele era meu amigo antes de cliente. Ele falou assim, Lê, poxa, você ouve o problema de todo mundo, tal, absorve tudo aquilo. Eu falei assim, eu não absorvo nada, tá? Eu tenho uma competência, faço aquilo que eu tenho que fazer. É claro que às vezes eu me comovo com alguns casos, sim, né? Não é muito bom, mas a gente se comove sim. Então a gente tem que ter amigos terapeutas para bater um papo sobre aquilo que acontece na nossa vida, na nossa rotina. Então, terapeuta faz terapia, tá? Precisa, Ou mas como? precisa. E assim, é importante a gente se distanciar. Eu não sou aquilo, eu interajo Sim. com aquilo. Então tem que estar muito bem Uhum. definido. E quando isso está bem definido em mim, eu consigo atender um caso super complicado e eu tenho que dar carinho para minha família, eu tenho que preparar o meu almoço, eu tenho que preparar a minha janta. Tem que ser assim. Então eu tenho que entender É, o meu papel dentro de cada contexto, né? Isso é importantíssimo, que tá? bacana, né? Aí tem um comentário, uma pergunta aqui. Quantas vezes podemos usar o PIN em casa?
não tem problema nenhum. Mas lembra que eu falei que é só uma ferramenta. Não adianta, nossa, a energia está densa demais, eu vou ficar o dia inteiro batendo o sininho. Né? Não é isso. Se não mudar o padrão de sentimento, pensamento, não adianta nada, né, Leite? Sim, sim. O que eu posso fazer? Eu utilizo isso e eu pego, fico calmo e vou alterar o meu padrão para entender por que aquilo se alojou ali. Lembra que eu falei sobre integrar? Uhum. Uso a integração Compreensão. também, compreensão, né? Poxa, que sacada, foi tal coisa, foi tal pensamento, foi tal pessoa que entrou aqui, entendeu? Trazer para consciência faz toda a diferença, então, né? Quando vai Sim. olhar para o ambiente. É, Então, é então, isso que eu falo para vocês, gente. Os ambientes também têm a consciência, né? Por isso que a gente tem que olhar o todo. Tem que olhar o todo. A Rosana perguntou, ó, ela tem um aurímetro. Você acha legal para medir energia? olha, eu acho, os aparelhos são interessantes para medir energia. Eu vou falar a parte boa e a parte ruim de aparelhos, né? O melhor aparelho de radiestesia é você mesmo, Uhum. entendeu? Mas brincadeiras à parte, por que que eu falo isso? Se eu conseguir também me sensibilizar, isso acontece muito com meditação, com a questão de me encontrar. Então, para mim chegar a um ponto de eu sentir mais as pessoas, e meditar, tá? Não é só o A1 mantra e se desligar, não, né? Meditar é entender por que que tudo acontece na sua vida, entender padrões, ciclos, isso é meditar, tá? Então, meditar é um pouco mais complexo do que só você calar, tentar calar a mente, tá? Então, Certo. meditar é organizar muita coisa. Então, sensibilizar melhor. Mas é bom sim, tá? Por que que eu brinco com relação à questão de aparelho? Porque a gente tem uma tendência muito grande de viciar em dispositivos e parar de confiar na gente. Ou seja, a gente começa a fazer coisa, né? É que nem uma pessoa que fala assim, agora eu vou contratar um projeto de Feng Shui e vai lá e entope a casa de coisa. Ah, aqui é tal cor, tá? Mas ela não sentiu, ela não está conectada com essa energia. Não, Então, isso é fantástico essa fala tua, porque eu acho que é o começo de tudo, né? Não adianta, gente, a gente querer fazer nada em casa se a gente não estiver sentindo o que eu preciso trabalhar em mim que vai refletir na casa, né, Leandro? sim. Sim, com certeza. Mas é bom sim, tá? Eu acho que, assim, é importante, mas eu gosto de impulsionar para a pessoa não depender. Porque senão a gente pega, ai, agora, como que eu faço? Eu senti, identifiquei, como que eu meço, como que eu faço, sabe? Então, como eu sou muito do simples, às vezes, mas que é, eu usei para quem gosta de erva, cheiros, aromas, mas que erva, que cheiro, que aroma, né? Então, assim, uso mais simples. Os mais simples, as coisas mais simples são as coisas que podem se tornar mais funcionais, tá? Então, assim, Exato. até mesmo as pedras que eu utilizo são as mais básicas, mais fáceis de encontrar, né? Uhum. Cristais são os mais fáceis. Por quê? É claro que eu posso pegar algo raro, algo que tem uma energia interessante, fascinante, mas talvez não vá estar acessível o tempo inteiro. E quando isso não está acessível o tempo inteiro, o que acontece? Quando aquilo se perde ou fica escasso, eu fico na falta, né? Então eu preciso ir totalmente contra a falta e fazer com que a falta não participe da minha vida em nenhum momento. O que é Exato. bom, o que é bom pode ser um bônus e nunca uma falta. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Rosana falou. Peraí, que eu tô perdendo as perguntas, gente. Tá subindo rápido aqui, eu não tô vendo. O Rodrigo está perguntando se você vê que as doenças, os problemas podem ser psicológico ou sistêmico, espiritual, ou se tem uma outra classificação. Então, os problemas, eu acredito que é uma junção, tá? Como eu acredito em padrão energético, né, eu faço padrão energético, é algo que eu sempre brinco também. Nós não somos nossos pensamentos, mas também nós temos diversos sensores. Nós temos os ouvidos, os olhos, né? Aquilo que eu respiro também vai como classificação, porque senão a gente não teria diferenciação no odor, né? E muito menos no paladar.
Então, poxa, são muitos sensores, né? Então, eles Sensores. constituem Interessante. os nossos padrões de pensamento, né? Então, tanto positivos quanto negativos em relação às coisas, tá? Então, é claro que isso, todas as nossas doenças e tudo aquilo que acontece tem um fundo psicológico, sim, pelo fato da gente interagir com o ambiente ou pessoas nocivas. Então, há sim um fundamento em tudo isso que o Rodrigo acabou falando. E, na verdade, eu acho que é uma junção de tudo, eu não conseguiria destrinchar uma coisa da outra. Por isso que eu falo, é importante um terapeuta energético, um psicólogo, psiquiatra dentro do campo dele, quando a pessoa já não tem condições de ficar sem um remédio, um exemplo, já Certo. danificou os seus sensores ao ponto de sim precisar de um remédio, né? E há também as questões espirituais, tá? Não queria entrar muito no tema, mas existe sim o aspecto espiritual a ser considerado, tá? Então, assim, Uhum. tudo junto e nada pode ser descartado. Por isso que me fascinou muito me tornar um terapeuta holístico, porque eu não precisava desmembrar ou deixar de lado um conceito, tá? Eu Ou se gostaria muito. engessar em alguma técnica só, né? Sim, sim, sim. Então o holístico me dá essa liberdade para entender que uma junção de fatores, não um só isoladamente, pode ser a causa da nossa vitória ou a causa do nosso problema. Sim. E aí a Cris, ela falou que ela sai muito mal de hospitais ao terminar a inspeção, porque o trabalho dela não é efetivo, por depender de um sistema maior. Vai cair naquela mesma coisa que você falou do presídio, né, Leandro? Sim, a mesma coisa. E o que a gente tem que entender? A nossa bateria é o nosso plexo solar, tá? É para quem gosta de entender sobre energia e chakras. E como é a nossa bateria, é a parte, de certa forma, mais elétrica, né, do corpo, gera um campo maior, né, não tão grande quanto o cardíaco, mas é uma energia um pouco, a gente fala assim, mais física. Né? Mostra Então, pra galera onde que fica o plexo solar. o plexo solar ele vai ficar. Tem o nosso ossinho aqui, o externo, não tem? Se eu Aqui, colocar né? abaixo dele, aqui, ó, nessa região, cada um tem um biotipo, tá, gente? Então, por isso que eu vou pegar por isso. Um pouquinho abaixo tem o nosso plexo solar, porque depois vem o chakra umbilical, outra atividade de outro chakra. Então, aqui a O gente pega plexo essa. solar, ele fica meio que na linha do diafragma, Isso, um pouquinho abaixo, assim, sabe? um pouquinho para Aqui, baixo, tá? assim, ó. Mas fica na linha. Uhum. E o que acontece? Ele tem a nossa contraparte. Algumas pessoas se sentem pontadas ou até dores, dependendo do ambiente Olha. que vai. Você Aí o sente povo dor. fala que, aí o povo fala que é de estômago, né? É, não, inclusive, quando você vai num ambiente muito carregado, você vai sentir dor de estômago, ou pode te dar o quê? Olha. Diarreia. E dá. Caraca, isso eu não sabia. Desregula, é na hora. Porque como ele tem uma atividade muito ligada com o fígado, emana suco gástrico e solta o seu intestino. Gente, ó, já vou te convidar aqui para uma live onde nós vamos falar das doenças e dos efeitos no corpo que vêm dos ambientes. Mas não vamos, depois a gente detalha isso. Adorei, Sim, adorei. sim, porque movimenta nossa energia demais. É muito bom quando a gente vai num ambiente reguladinho, não é? É gostoso, de Super. ver. É quando você vai num ambiente denso, que chega na sua energia e movimenta ela de forma contrária. Você tem diversos desconfortos, diversos. Não, e aí a pessoa fala que não acredita em energia, né? Mas aí ela chega no lugar, ela quer ir de novo, ela quer ir de novo, ela quer ir de novo, ela quer estar naquele lugar sempre. E no outro lugar, ela sai de lá, credo, nunca mais eu vou voltar nesse lugar, Sim, sim, sim. Mas só né? que a pessoa precisa também se planejar. Ela precisa se entender. Se eu não estou preparado para ir naquele ambiente, eu tenho que me segurar. Eu vou dizer, olha, até mesmo o médium sensitivo, né? Uhum. Estou colocando aqui esse ponto, porque até o Rodrigo colocou sobre espiritualidade. E significa uma pessoa com um campo muito expandido. Esse campo elétrico que a gente fala, muito expandido. Então ele vai Sim. interagir com os campos de uma forma mais intensa. E isso é o que a gente considera médium.
Entende? A pessoa que vai passar mal de tudo quanto é ambiente, isso a gente sabe que existe. Ah, porque precisa tratar, porque precisa ir no centro espírita, porque precisa. Sabe? Por quê? Por causa desse campo. E cada indivíduo não é um. Alguns vão ter um campo um pouco mais restrito, outro um campo mais aberto, que é o que a gente acaba falando, né? E esse Exato. campo mais aberto precisa ser cuidado. Cuidado com o quê? Com informação, emocional equilibrado e se entendendo. Tá? Sim. Precisa entender bastante. E se você fizer tudo isso, não há, não tô, cada um tem que ter sua crença. Acredito que é bom, é interessante ter a fé. Mas se você tiver consciência, não é a religião que vai fazer com que você fique bem, entendeu? Exato. Porque se na religião você estiver terceirizando a responsabilidade daquilo que você está sentindo, né? Você não vai conseguir resolver nada. Não, não vai conseguir. Não vai mesmo. Você vai ficar um eterno. Aí entra a questão que eu falei para você de aparelhos também. Você vira escravo, você vira refém, né? De pessoas É. que o tempo inteiro ter que te orientar. Outra Uhum. coisa que eu brinco muito nos tratamentos, eu tenho um método, uma metodologia para tentar fazer com que a pessoa se otimize. Se a pessoa, a partir dali, seguir a vida e não precisar nunca mais de mim, ok, vai ser ótimo. A gente Você não cumpriu sua precisa, missão. a gente não precisa criar dependente. Mas se a Exato. pessoa precisar de você uma vida inteira, porque você sempre tem o que transmitir a ela, ok, precisa ser funcional, precisa ter função, né? Uhum. Então, assim, os dois aspectos podem ser positivos. Então, depende muito da individualidade de cada um, né? As Sim. próprias individuais que cada um carrega. E aí, a Rosana fez um comentário, né, que tem a ver com essa continuidade também, que ela ontem se descuidou e atendeu uma paciente e ficou com dores de cabeça depois. É interessante, porque foi o reflexo desse descuido, né, e do tipo de energia que ela estava. Sim. Dores de cabeça, geralmente, bom, fatores energéticos. Só para quem está assistindo entender um pouquinho. Tem as nossas têmporas, né? Então, aqui nós temos um ponto de energia importantíssimo. Porque Olha. se você cruzar daqui para cá e desse centro para cá, vai dar direto na nossa glândula pineal, Ah, que legal. Então a pineal ela está nesse cruzamento. nesse eixo, Tá. nesse cruzamento. Então, aí essa dor de cabeça vem porque você veio uma vibração que alterou a sua. Uhum. E aí é como se fosse uma reação do seu campo energético para barrar isso. Então, dor de cabeça não te inibe a continuar, não está gerando uma inibição, essa dor de cabeça É, forte, a pessoa quer parar de fazer qualquer coisa, né, que ela está quer fazendo. parar. Então, assim, poxa, foi nocivo aquilo. Aí, o que eu preciso avaliar? Dentro daquilo que eu fiz, que me gerou a dor de cabeça, o que que eu me doei além? Fui além aonde? Uhum. Né? Então, aí houve uma falta de respeito comigo, né? Então, eu preciso identificar. E, às vezes, eu pego uma pedrinha, tipo turmalina, assim, sabe? Uma turmalina, carrega ela no bolso, eu vou atender os clientes, vou fazer isso, né, para ajudar nesse processo de soltura de energia. Por isso que eu falo sobre pedras básicas, tá? São simples de carregar, fáceis de ter com a gente. E a turmalina, ela é uma pedra elétrica, então o pessoal utiliza até para alterar a estrutura energética da água. Por isso que usa a turmalina para você Que deixar um tempo bacana. da água, para você tomar, porque você organiza e organiza a sua energia através da água, porque a gente toma muito, né? Água, o nosso organismo absorve água com rapidez. Então você fica mais forte ou mais lúcido ou de uma forma mais tranquila e rápida. Tá? Ô, Então, Leandro, e assim, são remédios, né? São curas extremamente baratas, né? E como sim, que essa sociedade fez a gente ficar escravo de farmácia, de médico, e a gente espera chegar no ponto final, a gente espera chegar aqui, ó, no corpo físico para poder ter um gasto de energia, ter um gasto financeiro, e tudo isso que a gente está falando aqui, né? Até mesmo conseguir enxergar na casa antes de chegar no corpo, já é um tratamento que a gente vai, antes de virar doença, né? A casa já fala com a gente, o
padrão do lugar que a gente vai já fala com a gente, né? E o cristal é uma proteção tão eficiente e tão barata, né? Sim, é baratinho. E, por exemplo, o cristal de quartzo mesmo, branco, né? Que vai ter o fumê, tem drusa, tem diversas coisas que você pode achar. Mas a gente fala assim que é coringa, né? Porque você pode usar para qualquer coisa, para qualquer tipo de equilíbrio, né? Até mesmo para magnetizar uma água, algo do tipo, né? Então, é barato. Então, é claro, se você puder, o de quartzo rosa, se você puder ter outros, não tem problema. Mas nós não podemos ficar refém ou escravos de algo específico. Certo. Podemos. Então vocês entenderam, né, galera? A gente pode usar tudo, pode usar o fio, o cristal, ou coisa de radiestesia lá, né? Mas o principal é cuidar daqui, né? Daqui, do padrão de pensamento, sentimento, olhar como que a gente está agindo e pensando e sentindo, né, Leandro? Porque a cobrança para que a gente se torne o melhor, o mais eficaz, ou pegue o mais top, é sempre grande. E isso não tem que ser uma cobrança. O caminho para você adquirir as coisas, ele tem que ser um prazer. Então, assim, o prazer não é dificuldade. Bom, aí eu estou sendo muito aconselhador metafísico, tá? O prazer não tem que ser dificuldade, tá? Então, qual que é o seu caminho? O seu caminho é diferente do meu, mas o seu caminho se integra com o meu. Então, eu não preciso ser cópia, eu preciso ser o suficiente para integrar com aquilo que eu quero. Olha que legal. Tá? Então, esse é o conceito. O conceito, realmente, ele tem que vir e brotar da alma, né? E não dos olhos. Os olhos enganam. Tá bom? Então, a gente precisa muito de uma elevação e entender o que realmente motiva a nossa própria vida. Leandro, nós temos 3 minutinhos. Eu já vou te agradecendo aqui, porque você vai responder a última pergunta que eu estou vendo aqui, que é como energizar os cristais. E assim, é um prazer ter você aqui. Nós vamos marcar outra, tá? Porque nós temos muito assunto. Gente, essa coisa de falar de casa, vocês viram onde é que a gente chega? A casa, né, a parede, não é isso. É tudo energia e a gente vai chegar na pessoa. Tanto a gente chega na pessoa que a casa é a extensão da pessoa. E aí eu vou deixar você fechar, Leandro. Tá bom, tá bom. Então, como energizar um cristal, né? Na verdade, qualquer tipo de pedra. Lembra que nós temos nosso eletromagnetismo? Vou utilizar de forma simples. Eu vou pegar, nós temos nossos chakras palmares, que dentro daquilo que eu estudo, que eu acredito, é a extensão do nosso chakra cardíaco. E não é intenção. É a intenção. Então, geralmente eu coloco a minha mão direita em cima, a esquerda assim embaixo. E mentalizo o que eu quero. Se eu quero limpeza, se eu quero programar para alguma coisa. Certo? Eu quero programar porque sinto muitas dores de cabeça posterior ao serviço. Então eu vou programar nisso. Programei e fiquei 5 minutinhos, não precisa ser nada mais além disso. Programei a pedra. Coloco ela no ponto onde eu desejo curar ou alinhar. Tá? É muito. Mas até agora eu não falei em reiki, mas eu sou reikiano, eu tenho símbolo, eu vou lá, aplico o símbolo, faço a limpeza e impregno a intenção também. Né? Mas não precisa limpar a pedra. De tempos em tempos, você perceber que a sua pedra exige essa limpeza, não menos de 21 dias, não há necessidade de você estar todo o tempo colocando a pedra na água, mas colocou um pouco de sal, água, colocou a pedra ali. Também não precisa deixar mais do que 1 hora. Isso é um conceito meu, tá? Outras pessoas fazem de outra forma, tá? Para as finalidades que eu uso, para mim funciona bem. Tem gente que deixa 24 horas, tem gente que pega, coloca a pedra na energia solar, depois na energia lunar, sabe? Cada um tem seu método, tá? Vamos respeitar as diferenças. Vai acabar, vai acabar! Obrigada, meu querido. Obrigado. Beijo. Valeu, gente. Beijo. Foi ótimo. Adorei que você estar aqui, viu?
Valeu demais. Esse café com live foi show. Pessoal, manda pra galera. O pessoal conheceu o Leandro. E siga ele lá no Caminho Evolutivo, tá bom? Isso, siga Depois no eu Caminho vou escrever Evolutivo. lá no